Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Palavra de Deus mais uma vez nos recorda da importância da vigilância sobre nossa própria vida. Esta vida que recebemos do Senhor e foi enriquecida com a vida divina através do nosso batismo. Portanto, nós fomos feitos seguidores do Senhor. E como na parábola das 10 virgens, muitos de nós estão já com a lâmpada apagada. Outros procuram manter a lâmpada acesa. Este costume, no tempo de Nosso Senhor, destas virgens que acompanhavam a noiva ou esperavam o noivo para entrar na festa, era uma das cerimônias de cortejo para entrada na festa. Portanto, aqueles que estivessem esperando poderiam entrar. Assim o Senhor compara nossas almas. Muitos de nós talvez digamos: mas o Senhor que disse que vai voltar, já se passaram 2000 anos e ainda não voltou. O Senhor está tardando. E muitas vezes caímos inconscientemente nesse discurso do mundo de desistir de aguardar o Senhor. Nenhum de nós sabe o momento em que o Senhor vai chegar e bater a nossa porta. O Senhor mesmo, quando perguntado, disse que não convinha saber. Claro, o Senhor nos conhece, Ele sabe que nós somos malandros. Se soubéssemos o dia e a hora em que o Senhor viria, nós certamente daríamos um jeitinho de arrumar tudo de última hora. Portanto, o Senhor deixa neste suspense, esse suspense amoroso. Aqueles que o amam vão aguardá-lo. E aqueles que o amam vão aguardá-lo de modo previdente. O Senhor fala também em outras parábolas, como aquela do homem que vigia a sua casa. Se ele soubesse o dia e a hora em que o ladrão vai chegar, ele estaria preparado. O Senhor mesmo se compara ao ladrão que chega de inesperado. Assim virá o Filho do Homem, diz ele. Assim virá o Filho do Homem como noivo de nossas almas, que espera e aguarda para nos introduzir na vida eterna. E aqui muitos já vão com a lâmpada apagada e sem nenhuma previdência. A Palavra de Deus também nos diz quais são as obras necessárias para mantermos a nossa lâmpada acesa. Primeiramente, a vigilância sobre a nossa própria vida. Quantos que preferem vigiar sobre a vida alheia e já não vigiam sobre a sua própria vida? Quantos? Vigiar sobre a sua própria vida. A pergunta central que deveríamos nos fazer é: se hoje o Senhor vier me buscar, se hoje o Senhor vier me introduzir, querer me introduzir na vida eterna, estou pronto? Estou pronto? Estou com a lâmpada acesa aguardando o Senhor? Estou com o óleo da caridade bem disponível? Estou buscando o Senhor, como nós repetimos o refrão do Salmo 62, a minha alma tem sede de vós. Ou nossa alma tem sede das coisas do mundo. Quem já alguma vez passou a desgraça de sentir sede, sabe o que significa a palavra sede. Sede de Deus significa estar plenamente angustiado por Ele, querendo, desejando. E assim o Salmo nos diz: a minha alma tem sede de vós e vos deseja ao Senhor. Os salmos não são cantados e não são lidos e não são meditados para bonito. Eles são para nos incutir aquelas disposições necessárias para a nossa salvação. E, portanto, o verdadeiro cristão tem que ter este desejo ardoroso, sequioso, com sede de Deus. Uma sede que o faz buscar o Senhor onde quer que ele se encontre. E nós vemos muitos cristãos que não têm essa sede de Deus e por isso vão sendo alimentados, vão sendo embebidos e encharcados, não de Deus, mas das coisas do mundo. E, portanto, não sentem este ardor pelo Senhor. Não sentem essa febre de desejo pelo Senhor.
E se não sentimos isso, também a caridade, que é o óleo de nossas lâmpadas, seca, se apaga. E quando o Senhor vier, vai nos dizer tristemente: não vos conheço. Mas, Senhor, eu estava lá, eu comia na tua mesa, eu bebia na tua mesa, eu ouvia a tua palavra. Nós ouvimos isso há alguns domingos atrás. Aquela multidão que vai dizer ao Senhor: mas eu estava lá. E o Senhor vai dizer de novo: não vos conheço, aqui não podem entrar. Portanto, o livro da sabedoria nos fala também deste desejo que devemos ter em buscar a sabedoria de Deus. Este desejo comporta buscar, contemplar, estudar, porque a fé cristã não é uma fé apenas para uma parte de nós, é para nós inteiramente, o ser humano completo, corpo, alma, espírito, inteligência e vontade. Com tudo isso eu devo amar o Senhor. E portanto, eu não posso pensar que basta rezar e louvar e talvez cantar e adorar, mas se não faço com as disposições também intelectuais, porque foi o Senhor que nos deu a inteligência, e com nossa vontade, se não faço, não está completo. Recordemos o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a vontade, de toda a inteligência, com toda a sua disposição. Sermos inteiramente do Senhor, não reservarmos nada para nós. Continuo aqui: a sabedoria de Deus deve ser sempre buscada, contemplada, amada, conhecida. Nós não podemos estacionar na fé naqueles conhecimentos rudimentares que nossos pais nos deram. Muitos pais nem dão os conhecimentos rudimentares nos dias de hoje. Não podemos estacionar aí. Não podemos imaginar que a catequese que tivemos há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás ainda nos serve. Temos que procurar sim conhecer o Senhor, porque o Senhor, Jesus Cristo, é a própria sabedoria do Pai. Assim, a palavra de Deus nos ensina, e assim também os grandes santos nos ensinam que Jesus é a sabedoria encarnada. Portanto, conhecê-lo, amá-lo, meditar sobre sua vida, sobre toda a sua ação entre nós, isto é, amar a sabedoria de Deus e buscar a sabedoria de Deus. Diz a palavra do Senhor que a sabedoria, ela se antecipa. O que significa isso? Recordemos aquela parábola do filho pródigo. Quando o filho ainda pensa em voltar para casa, o pai já se antecipa e espera o filho. E o pai se antecipa ao ver o filho e corre ao seu encontro. Assim também a sabedoria de Deus. Aqueles que pretendem buscá-la, essa sabedoria se antecipa e nos alcança no meio do caminho, para que não tenhamos muito trabalho, porque Deus sabe que nós somos preguiçosos e que ao mínimo trabalho desistimos. E portanto o Senhor se antecipa e diz a palavra de Deus: aquele que madruga para meditar a lei do Senhor, para meditar a sabedoria de Deus, aquele que madruga para ler a palavra de Deus e meditá-la e procurar aplicá-la na sua vida, este já vai encontrar a sabedoria de Deus sentada à sua porta da sua casa. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. Meditar sobre ela é justamente viver despreocupado, porque aqueles que contemplam a sabedoria de Deus chegam ao conhecimento de que o Senhor nos ama, o Senhor nos quer para Ele, mas também que o Senhor é previdente e providente. Ele se antecipa em nos alcançar e Ele nos dá tudo aquilo que necessitamos para uma boa vida. Por isso, diz o Senhor, a sabedoria traz consigo todos os outros dons, todos os outros talentos, e aquele que alcança a sabedoria de Deus pode possuí-la. Por isso, a sabedoria de Deus vem em nosso socorro. Para isso, nós precisamos desejar o Senhor, ter esta sede pelo Senhor.
Muitos, nos diz São Paulo, muitos vivem na incerteza. Por quê? Porque não conhecem a própria fé. E quando nós vivemos na incerteza ou na ignorância, nós caímos no conto do mundo. Nós caímos no canto da sereia. E São Paulo, neste pequeno trecho que ouvimos da primeira carta aos Tessalonicenses, nos fala justamente isso. Já no tempo de São Paulo, quantos que vivem enganados por ignorância, porque não buscam conhecer a sua fé, na questão relativa aos mortos. Nós celebramos este mês de modo especial dedicado a elevar nossas orações por nossos irmãos que já partiram. E quantos que vivem iludidos, ignorantes do que Deus nos diz e nos ensinou sobre os mortos e a vida eterna. Muitas vezes algum, querendo talvez ser gaiato ou dar uma de engraçadinho, diz ao padre: mas sobre os mortos, sobre a vida eterna a gente não sabe nada, ninguém voltou de lá para dizer. Eu levo isso como piada, e piada de mau gosto, porque quem voltou, quem foi ao mundo dos mortos e voltou e nos disse como é aquele que não mente, é aquele que não nos engana, é nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, se Ele disse que é assim, é assim. Mas eu acho diferente. Bom, continue achando, vai acabar se perdendo. Recordemos aquele dito famoso de Santo Antônio, que dizia: quem muito acha, acaba se perdendo. Quem muito quer provar muitas coisas, acaba morrendo envenenado. Busquemos a fonte pura, que é nosso Senhor. Ele nos disse e nos ensinou claramente: o ser humano tem uma única vida, e depois vem a morte, e depois o juízo. É isso que nós cristãos cremos. Nós não cremos que a alma seja um material ou um lixo reciclável. Ninguém vai voltar, absolutamente ninguém. E por que repito isso bem claro? Porque, como diz São Paulo, muitos ainda ignoram isso e caem no conto da sereia, no canto da sereia, e caem na conversa aí de tantas seitas e falsas religiões fundadas pelo demônio que ensinam essas coisas. E aqui em nossa cidade estamos lotados disso. Pessoas que um dia estão na igreja, se dizem cristãos, no outro dia estão no espiritismo. Ora, ou você crê que temos uma única vida e depois vem o juízo, ou você crê em reciclagem de alma. E isso não é fé cristã. Não coaduna, não compactua, não liga uma coisa com outra. Ou a palavra de Deus é a nossa fonte, ou não é. Ou nosso Senhor Jesus Cristo nos falou a verdade e é Deus, ou Ele é mentiroso e não é Deus. Decida, não fique como um macaco pulando de galho em galho. A salvação só se dá por meio da confissão que Jesus é o nosso Senhor e que Ele nos ensinou tudo aquilo que é necessário. E São Paulo recorda-nos disso. Há uma única vida. Após essa única vida virá o juízo. E o que acontecerá com nossos irmãos que já partiram? No dia em que o Senhor voltar, eles que morreram em Cristo. O que significa isso? Não basta ser batizado. Que morreram em Cristo, ou seja, viveram como cristãos verdadeiramente, estes serão levados pelo Senhor para a vida eterna. E de São Paulo, talvez alguns de nós aqui estejamos vivos ainda quando o Senhor voltar. E o que acontecerá conosco? Também seremos julgados e seremos levados ao céu, se nós tivermos vivido de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Não há outra doutrina, não há outra verdade. Nós não podemos fazer aqui um recorte e escolher: mas eu gosto desta religião disso, daquele outro e daquele outro. Nosso Senhor fundou uma única igreja. O resto tudo é genérico, da pior qualidade, fabricação do demônio. Isso tem que ficar bem claro. Para quê? Para que nós não sejamos enganados e tenhamos bem claro aquilo que cremos e possamos dizer de modo bem claro, bem despreocupado: eu, batizado, feito membro da igreja, eu sou também aquele e aquela que deve manter acesa a lâmpada que recebi.
para aguardar o Senhor. E devo insistentemente vigiar sobre a minha vida para que eu, que sou cristão, que fui escolhido pelo Senhor para fazer parte da sua igreja, sua esposa, eu não me desvie. E que o meu mau comportamento também não desvie meus irmãos. Por isso, não esperemos que na última hora alguém nos dará óleo para encher as nossas lâmpadas. Nós recebemos todo o óleo que precisamos lá no dia do nosso batismo. Temos que agora multiplicá-lo e cuidar de manter nossas lâmpadas acesas, para poder entrar com o noivo na vida eterna. Por isso, o Senhor vai chegar quando menos nós esperarmos. Por isso, repito a pergunta que faço a mim, e cada um deve fazer a si mesmo. Se hoje o Senhor viesse, estou preparado? Minha lâmpada está acesa? A caridade que eu devo praticar em nome do Senhor, por amor a meus irmãos e amor a Deus, está ativa? Estou realmente ativo pelo reino de Deus? Estou procurando difundir o reino de Deus e a palavra do Senhor por onde vivo? Estou vigilante nas pequenas coisas? O Senhor nos ensina que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então cada um de nós cuide também de amar o Senhor nas pequenas coisas. Ah, mas eu me atrasei só um pouquinho. Não tem um pouquinho para o Senhor. Ou é tudo ou nada. Não há migalhas. A palavra de Deus nos ensina diversas vezes que o Senhor Deus é um Deus ciumento. Ciumento e zeloso. Ele tem um amor entranhado por nós e nos quer inteiramente para Ele. Não quer metade, não quer parte, não quer o resto, não quer migalha. Mais ainda, Ele tem um zelo. A palavra zelo significa duas coisas: ciúme e cuidado. Ele tem um ciúme cuidadoso por nós. Quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais Ele cuida, protege, nos defende como a pupila de seus olhos. Que o Senhor possa nos encontrar com nossas lâmpadas acesas, previdentes, preparando-nos para a vinda do Senhor. Que o Senhor assim nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.